E aí, aqui é o Elito Fernando e hoje eu vou trazer finalmente a versão 1.0 que acabou de ser lançada do Clone Hero. E se esse fosse o primeiro vídeo a ver desse canal, eu te convido a conhecer os outros vídeos e se gostou, se inscreva para receber os próximos vídeos. Para quem não sabe, o Clone Hero é a versão portada dos jogos musicais, como Rock Band e Guitar Hero. A versão 1.0 final já tinha sido lançada para computador e agora recentemente foi lançada para celular. Caso você não tenha ainda, se você pesquisar Clone Hero, o primeiro link que você entrar no site deles, ele já automaticamente vai identificar que você está usando uma versão do Android. E aí você baixa o aplicativo tem 444 MB. E assim que você fez a instalação, caso você tenha as antigas pastas das suas músicas, das suas notas, antigamente a pasta do Clone Hero ficava em data, certo? E agora não, agora tem uma pasta exclusiva na raiz do cartão escrito Clone Hero. Aqui você pode colocar seus arquivos custom e suas músicas. Então se você tem as suas músicas, suas pastas de músicas, você deve colocar aqui em Songs. Caso você não saiba como colocar música, eu já fiz um vídeo no canal, o card vai estar aqui em cima e na tela final. E também já fiz um vídeo só a respeito de controles, teclado, mouse, de como colocar um teclado, controle, sendo ele com fio ou sem fio. O card vai estar aqui em cima e na tela final. Então você deve colocar suas músicas aqui dentro na pasta Songs. E eu também baixei uma esteira aqui de teste. Então você deve copiar a sua esteira ou recortar para Clone Hero Custom Highway. Caso você não saiba, você pode criar uma imagem com essa resolução aqui, 512 por 1024, certo? Ou você pode pesquisar na internet também, Clone Hero Highway. E eu vou colocar um background de teste também. Eu vou colocar do fundo das gravações para ter uma dinâmica no vídeo. Aí você coloca em imagem background. Lembrando que se você ativar a opção de backgrounds por música, se a pasta da música tiver um fundo de imagem, ele vai carregar automaticamente também. Agora vamos testar o jogo. Vamos abrir o jogo aqui. Finalmente foi adicionado um botão touchscreen. Você pode clicar aqui no meio que você vai carregar a parte de mapeamento, facilitando muito. Eu estou usando agora no momento o gamepad da GameSear X2, certo? Eu não consegui mapear o R2 e L2. E eu tive que mapear nessa parte de keyboard. Por algum motivo, não sei se foi o dispositivo ou se foi o aplicativo. Ele reconheceu como left out e right out, como se fosse um teclado, certo? E aí eu tive que mapear o R2 e L2 aqui. Então se você estiver tendo dificuldade de quando for mapear, ele não estiver reconhecendo o R2 e o L2, fica a dica aí. É você colocar na parte de teclado, como se fosse Alt esquerdo e Alt direito, de um teclado convencional, certo? Essa versão também suporta a bateria, então você pode mapear também. Vamos voltar aqui no Yellow Chimbal, enfim, conforme as teclas de uma bateria. E você entra com o seu perfil, certo? Antes, vamos deixar o jogo em português e fazer aquela configuração. Tem suporte para português, engraçado que ele tem para brasileiro, né? Não em português de Portugal. Vamos escanear as músicas. Eu tenho 10 GB de músicas, então vai demorar um pouco. Só foi reconhecida 100 músicas só, não sei porquê. Bom, eu não vou mexer nessas opções. Tem configurações online. Em vídeo, eu recomendo você deixar no máximo, ilimitado, para não causar nenhum erro no FreeSync. O nível de filtragem deixa disable também, para evitar qualquer tipo de travamento.
Você pode trocar o fundo da imagem. E aí, a parte mais importante, sempre que você abrir o Clone Hero pela primeira vez, você vai aqui em obter latência de hardware e pronto. Ele já vai colocar o input 31 aqui em cima ou referente ao seu dispositivo, melhorando a performance. Eu gosto de tirar a vibração também da esteira, caso você erre. E aqui está o Clone Hero. Eu vou entrar no meu perfil de novo e vou vir aqui em velocidade de notas. Eu gosto de deixar em 8, deixar um pouquinho mais rápida conforme as notas vão vindo. E aqui nessa versão diferente das outras versões beta, você consegue mudar a cor das notas, o tamanho da pista. O tamanho da pista vou colocar 150, é o comprimento dela. Então você consegue ter uma prévia de qual notas que estão vindo antes. E aqui em pista você deve escolher. Como eu coloquei aquele... Então eu vou carregar aquele que eu coloquei. Certo? E voltar. E agora eu vou abrir uma música de teste. Olhando assim por cima, dá pra ver que não foi todas as músicas que carregou. Não sei o que aconteceu, eu coloquei mais de 700 músicas, ele carregou só 100. Pode ser algum bug, alguma coisa, tem que verificar nas pastas. Ah, você não virou, não. Vamos testar. Lembrando que eu não posso colocar música por diretorais. Toda vez que você for abrir uma música, você vem aqui em modificações e coloca apenas tabs. Porque a gente tá no controle e a gente não consegue paletar. Agora vamos testar a versão nova. Bom, vou voltar aqui rapidamente porque não salvou a esteira. Porque o jogo crashou e eu tive que abrir de novo. Então vamos de novo fazer a nossa configuração. Tamanho da pista 150. A pista case. Certo. Na opção conteúdo customizado você pode colocar as suas backgrounds. Então eu já coloquei um. Aqui. E vídeos também. Aqui, ó. Pistas por músicas. Enfim, tem várias configurações. Eu não vou colocar porque eu quero manter a do... Aí, ó. Dá pra ver que o FPS tá um pouquinho mais baixo. Tem que ser alguma configuração que tem que fazer nas configurações. Dá pra ver que o FPS está um pouquinho mais baixo. E você pode ver que as notas estão vindo mais rápido e a esteira está maior. Então essa versão 1.0 é muito bom por causa disso. Tem várias novidades. E como eu estou no controle, eu coloquei para paletar apertando para baixo ou para cima. Então se vir uma nota aberta, fica a dica, você mapear o botão de para baixo ou para cima do controle. E o analógico fazer a alavanca, tá vendo? E agora vamos testar o online. Não entrei ainda na parte online. Bom, dessa vez em vez de ir para baixo, eu fui por cima, então, né? Bom, eu não vou escolher muita música porque eu sei que não pode dar problema. Aí você escolhe o seu instrumento. Dedilhado. Então ele fez a modificação dele. Eu vou no baixo, porque ele já escolheu a guitarra.
E eu vou em apenas taps, porque eu tô no controle. Então você dá OK. E assim vai começar a música. Pronto. E agora a gente vai testar. Você pode ver a diferença. Ele fez a modificação do jogo dele. Nesse caso ele quis... deixar as notas mais rápidas. Lembrando que na guitarrinha é muito mais fácil do que no controle. Depois que você pega a prática. E contém letras também, e elas têm marcação de tempo, então você pode cantar no ritmo. Nesse caso eu tô jogando o modo jogo rápido e a pontuação é somada entre os dois jogadores. Mas tem o modo versus, que aí vocês competem. Entendeu? E aí você faz a modificação que você quiser. Você pode deixar, nesse caso, olhando assim no perfil dele, deixar as notas com cores mais fortes. E aí você faz a pontuação que você quiser. Aí você faz a configuração que você quiser na modificação. Então é isso. Essa versão tá bem completa, igual a versão de computador, não faltou a desejar. O online está funcionando, claro que alguns bugs, talvez seja pela compatibilidade, porque existem servidores também na versão de computador, mas a versão offline entregou bastante. Eu senti que o jogo tá mais pesado do que as outras versões. Eu não consegui rodar o jogo em 60 FPS, a música tava travando. Eu não pude colocar música por direitos autorais, mas tava travando a música. Mas tá funcionando o multi-instrumental, tá funcionando as imagens customizadas, tá funcionando a personalização de notas das cores, a parte de você organizar as pastas das músicas, de você fazer a configuração e mapeamento de botões. Então agora tá um aplicativo bem completo. Então é isso, se você gostou do vídeo e quer receber mais vídeos como esse, clique em gostei. Assim eu vou saber a avaliação desse vídeo e vou trazer mais vídeos como esse. E para não perder esses próximos vídeos, se inscreva e ative o sino das notificações para ser informado assim que sair um vídeo novo. Compartilhe, assim você vai estar ajudando que mais pessoas possam encontrar esse vídeo e ser ajudadas. Isso é tudo, falou!